Turma 9523, turma realizada sob demanda, estamos avaliando, corrigindo os exercícios E2 e, eventualmente, o E2 extra. Estamos avaliando aqui o exercício do participante número 4. O participante número 4 colocou o material dentro da estrutura de arquivos que nós trabalhamos. Nós vamos abrir o MS Project para ver os resultados. Nesse trabalho, nós prevíamos que o projeto apareceria dentro de um arquivo, na sua primeira etapa, definição do escopo, e também prevíamos que alguns ajustes fossem realizados nas opções do software. Como nós vamos ver aqui e depois em um vídeo específico, os ajustes que são feitos na ferramenta, eles ficam ou dentro do próprio projeto, do arquivo, ou podem ficar no arquivo, ou podem valer para todos os projetos da máquina. Nesse caso, eu recebo o arquivo da Natasha e as configurações da máquina da Natasha são da máquina dela e as minhas são as minhas. As referências que vieram de ajustes nesse arquivo são referentes aos ajustes desse arquivo. Eventualmente podem conflitar com o da minha máquina se não forem bem ajustados. Vamos ver isso num vídeo específico sobre ajustes e envios, porque a Natasha enviou os modos, modo EAP mais documentação e estrutura analítica org. Esses três modos foram demandados porque são esses três modos que apresentam jeito, maneira de eu construir e cadastrar o meu escopo do projeto na ferramenta. O modo número 1 aparece para mim, embora eu também tenha outros modos. A minha faixa de uso particular é a minha e a da Natasha é a da Natasha. Eu não recebi aqui o ribbon da Natasha. Então esse arquivo não traz os ajustes sistêmicos. Pelo menos esse arquivo não. Vamos ver isso no próximo vídeo ou num vídeo especial só para demonstrar esse tipo de ajuste e como administrar o trabalho individual e o trabalho corporativo. No modo número 1 da Natasha, nós temos 4 colunas. As linhas, a indicação de anomalias dentro do registro. Uma anomalia aqui é uma folhinha amarela, que significa que foi incluído dentro do campo específico uma informação importante aqui no escopo, aqui na definição da estrutura do trabalho da Natasha. E temos uma coluna WBS, que na verdade é uma coluna que identifica numericamente, identifica de maneira única cada um desses elementos aqui. E temos a descrição, o título, o nome. Lembrando que a gente tem aqui um vermelho, que são marcos, são os primeiros marcos que aparecem aqui no nosso trabalho, e eles precisam existir, marcos de controle, e temos aqui uma estrutura. Eu vou em Task, então View, vou marcar o quadrado mágico e pedir para que tudo seja encolhido ao nível 1. E eu vou olhar aqui Construção, que tem 1, 2, 3, 4. Aqui aparecem três fases do projeto e um processo contínuo. Dentro da estrutura de produção, essa estrutura pode ser definida apenas pelo produto ou pode ser definida pelas fases. No planejamento, nós temos algumas coisas a serem produzidas e entregues. Essa estrutura permite o controle da produção, da entrega e do recebimento.
Então, no planejamento do projeto, nós temos permissões e aprovações. Deve ser um livro, um catálogo, deve ser um monte de documento que nós vamos produzir e entregar. Então, se nós vamos produzir e entregar, duplo clique, explicando isso nas notas, nós vamos ter realização do estudo, obtenção de licenças, e nós poderíamos escrever aqui critérios de qualidade. O que seriam critérios de qualidade? Seria como eu vou fazer, que padrões eu vou seguir, que níveis de aderência a normas internacionais ou nacionais eu vou usar. Depois nós temos critérios de pagamentos. Não, critérios de verificação. Se eu fiz conforme deveria fazer, e nós teremos, será emitido uma lista, será analisada a lista, será validada a lista, será assinada a lista. Depois temos os critérios de aceitação. Embora eu tenha feito a verificação, eu só aceito se tiver um relatório, se tiver um aceite formal assinado, se tiver um relatório de conformidade emitido por uma organização externa. Depois disso, eu posso ainda ter os critérios de pagamento. Eu só pago isso se tiver tudo isso acima pronto, se tiver assinatura daquele que deixa pagar, se estiver dentro dos prazos definidos. Ou seja, é nesse dicionário, é nesse momento em que eu escrevo não só o que vamos fazer, eventualmente requisitos de produção, que às vezes é confundido com critérios de qualidade, e tudo que é critério que vai nortear, tem qualidade, foi verificado, foi aceito, tem que ser pago. Uma vez estabelecido esse conjunto de regras, para cada uma das entregas, eu diria que todas as entregas do planejamento, da execução e entregas possíveis do encerramento, como conclusão de contratos, fechamento de contratos das aquisições, ou aquisições encerradas, inspeções e monitoramentos encerrados, entregues, ou documento de aquisições finalizado, documento de inspeção finalizado, relatórios e termos, são coisas a serem entregues, e o nome disso deve ficar o mais perto de uma coisa possível. Assim, essa coisa, e aqui eu vou fazer de forma ilustrativa, não de forma corretiva. Essa coisa, F2, documentos. Documentos de aquisições é uma coisa. Documentos, não deixa dúvida, né? De inspeções é outra coisa. É claro que eu poderia escrever inspeções e aqui dentro eu dizer conjunto de documentos que finalizam os processos de aquisição concluídos, sem resíduos, sem pendências, da mesma maneira que eu fiz os outros. Eu chamo atenção sobre coisa e objeto para que não haja dúvida que são entregas e que, entregando isso, damos por concluído o encerramento. Na execução do projeto, nós temos aquisições, seguranças, construções e inspeções. Se eu não esqueci nada, quando eu fizer isso, o que é isso aqui? Aquisições é o equipamento, critério para aceitação, término previsto. Aqui nós temos critério. O que é aquisições?
equipamentos, suportes, eu deveria ter aqui uma descrição, para que ninguém duvide do que é isso. Aquisições significa, porque aquisições é meio abstrato. Então seriam aqui equipamentos fornecidos, para ficar bem claro que isso é uma entrega. Então, aquisições é conjunto de equipamentos comprados, entregues, fornecidos com documentação, para que fique bem claro e não haja dúvida nenhuma de que nós executamos, porque nós entregamos um relatório de testes e comissionamentos definitivo. Vamos ver? Critério de aceitação, término. Então, a descrição é muito importante. A gente copia a descrição, primeiro, do contrato, do convite, do acordo. E depois nós completamos com detalhes, porque esse documento, ele provavelmente vai ser enviado para os envolvidos. E quando eu enviar para os envolvidos, eles vão ler e vão assinar. Então nós temos aqui o modo 1 e aqui nós temos o WBS. O WBS é alguma coisa do projeto. Faixa, projeto, WBS, definir código. Parece que a Natasha definiu que tudo começa com TL, espaço, traço, espaço e depois vem em 4, 5, 6, 1, 2 níveis, números. Qualquer número, de qualquer tamanho, ou podia ser um número de, no máximo, 2 dígitos. No máximo, 2 dígitos. Aí, com isso, o que a Natasha consegue? Onde está aqui? WBS, renumerar. Eu rearrumei, eu previ e eu ajustei. Observa que quando eu ajusto, ele me avisa tudo, e ele diz, atenção, você vai mudar uma coisa que estava combinada. Porque não era assim. Era TL 1.1, TL 1.2. Ao fazer isso, eu estraguei um acordo já consumado ou eu estou preparando para um acordo que será consumado, que será formalizado. Eu só fiz como exemplo que fica mais bonitinho, mais arrumadinho, mais padronizado, mas é importante que a maneira como você produziu gerou um único código para cada item. E também é único. Não tem 2 códigos, nem haverão 2 códigos iguais. Isso é muito importante para documentar. Quando você fizer um print preview desse documento, e a WBS é um documento, eu acho que aqui em algum lugar, File Pro, aqui tem Print Proper Page Setup, deixa eu ver. Em algum lugar aqui você tem margem, cabeçalho, footer, rodapé, legenda e view. Marcar, tem que marcar. Print notes. Ok. A criatura que receber esse documento, que isso é um documento, vai receber. Nem está muito bonito, eu vou até que ajustar para caber tudo em uma folha, uma página por 5. Eu quero que fique mais arrumado. Vou botar deitado. Como é que eu boto deitado? Assim, deitado. Aqui, uma folha por várias de altura. Vamos ver. A facilidade do print preview é essa. Primeira folha, eu tenho tudo arrumado aqui. Eu não expandi tudo, eu acho, né? Mas vamos lá.
Próxima folha. Eu tenho como ler que o 1, que o 3, que o 11, está bem claro aqui que cada um desses possui uma identificação que eu posso ler. E ao ler, eu posso discordar. E quando eu discordar, eu devolvo para o nosso gestor. Olha, aceitação não é só isso, não. Aceitação tem mais um item. E nesse processo de comunicação, a Natasha vem aqui e inclui o item. Porque depois que a identificação única estiver pronto, que os termos objeto, substantivo, não importa, uma vez que os termos estiverem bem claros, o documento passa a valer como parte do contrato. Bom, esse é o modo 1. O modo 2 permite a Natasha continuar o trabalho. A Natasha coloca aqui o nome dos responsáveis, quadrado mágico, projeto, não viu e todo mundo. A Natasha colocou o nome das criaturas com quem ela vai conversar. Criaturas são criaturas. E órgão de produção e controle é órgão de produção e controle. O nosso objetivo é não dar ruído. Então, nesse caso, responsável são pessoas com quem a Natasha vai falar. Mas a responsabilidade de documentação, aceite, está amarrada ao órgão, está vinculado ao órgão. E foi utilizado aqui o campo estruturado. Aqui é um campo, vamos ver o campo, onde está aqui? Ajuste do campo. A Natasha usou um campo chamado contact. Podia ser um campo texto, mas ela usou o campo contact porque o nome é contact, então é contato, e ela deu o título de responsável. E aqui ela pode ajustar o alinhamento do título, o alinhamento da informação, ok. Mas aqui ela usou o campo estruturado, botão direito, ajustes do campo e campos personalizados. Não é um campo personalizado, é um campo que já existe, é um campo chamado outline. Ela não colocou um título para ele. Então ele herdou o nome do campo. E pode observar que a Natasha mudou o nome do campo. É um campo do usuário, vamos ver aqui. Campos aqui de usuário. Campo do usuário. Clicando, eu encontro vários campos do usuário. Não, esse campo do usuário é o Outline Code. Eu queria mostrar os campos de usuário. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Adicionar coluna. Adicionar coluna te mostra vários campos. E nós temos os campos da Microsoft e temos os campos do usuário. Por exemplo, cost. Tem o cost, que representa o custo das coisas, mas tem cost 1, cost 2, cost 3. Tem 10 campos para você colocar qualquer custo, ou por fórmula, ou por interesse, ou por anotações. Tem campos também de data. Então, nós estamos falando aqui do nível org, que a Natasha escolheu. Então, deixa eu pegar aqui, customize, e eu aqui não estou usando nenhum dos campos livres, especificamente estou usando o Outline Code. Ela não só usou, como a Natasha mudou o nome. E embora não tenha colocado um título especial, ele automaticamente usa o nome. E quando ela coloca o nome, todos que usam na corporação encontrarão dos 10 outlines um ocupado. Não vão escrever em cima desse. E o lookup? O lookup é como é que vai aparecer essa estrutura. E a Natasha colocou aqui, dentro dessa empresa, tem 1, 2, 3, dentro dessa organização, tem 1, 2, 3, 4, 5.
Normalmente as empresas, elas são estruturadas em setores, departamentos, divisões, núcleos. E aqui parece que a empresa, organização da Natasha tem 1, 2, 3, 4, 5 núcleos. Um núcleo ou um setor ou um departamento de planejamento, um de engenharia, um de segurança, um de obra e um de suprimento. Engenharia deve fazer o quê? Só projetos e estudos? E obra é um núcleo ou um setor só de construção? Dentro de obra nós temos construção, montagem, inspeção e elétrica. Esses três parecem iguais. Construção e montagem não parece um órgão. Então isso aqui parece uma estrutura de atividades. Eu vou fazer outro aqui. Como é que eu faço para ir embora aqui? Assim. Eu vou fazer outro. Eu vou incluir um coluna outline 2. Cadê a 2? Aqui. Fiz eu. Então vou colocar essa estrutura aqui. E como eu estou no modo 2, que a Natasha classificou, eu estou no modo 2 e eu preciso, não sei porquê, classificar isso aqui na medida exata do organograma da empresa. Então eu vou colocar aqui Custom Fields, vou dar um nome novo, que é meu, então é org do MPOSSE. Org do MPOSSE. E vou dar um lookup diferente, é agente, que é direto e que é indireto. E os dois são filhos do agente. E aí no direto eu vou dizer o seguinte. Eu tenho que primeiro criar a minha máscara aqui, né? Então eu vou botar caractere também. Senão eu fico vermelho de raiva dizendo que eu fiz alguma coisa errada. Dentro de direto, eu vou dizer que nós temos... Vou incluir linha. Onde é que eu incluo linha? Aqui, né? Aqui. Incluo. Direto é empresa. Indireto é empreiteira. Então eu tenho a Acme, que é empreiteira. Eu tenho a Letos, que é empreiteira. Onde está Letos? Letos. Se a Acme e a Letos são empreiteiras, eu vou indentar. Ficou vermelho de raiva porque eu não fiz uma máscara de 3 níveis. Ok, 3 níveis. E indireto, eu tenho setor de obras, eu tenho setor de projetos e eu tenho setor de suprimentos. Eu tenho setor de, vamos dizer, de aceitação, de comissionamento. Eu tenho esses setores aqui, então eu vou incluir eles dentro. Bom, a partir disso eu coloquei aqui a estrutura e eu vou colocar aqui, copiando, Ctrl C, Ctrl V. Ok. E agora eu vou classificar isso aqui, de forma aleatória, claro. Planejamento, projeto... Pronto, planejamento é meu. Eu vou fazer com esse setor. Engenharia eu vou fazer com o meu setor. Não. Projeto de engenharia é empreitado. Planejamento de aquisições é meu setor. Então, agente indireto, agente... Eu vou colocando aqui, então, dentro da estrutura da minha empresa. Gerenciamento é meu. Então, é direto e é meu. Comissionamento. Controle de qualidade é meu. Meu comissionamento. Agente, a origem, né? Obra é meu, direto. E comissionamento é meu setor. Aquisições também é meu. De suprimento. Segurança não é meu, é da Letos. É uma empreiteira que vai fazer isso. Construção civil é da Acme, empreiteira que vai fazer isso.
Montagem de estrutura também é da Acme. A Acme faz várias coisas. E eu vou deixar essa coisa aqui para a Letos fazer. Essas duas coisas aqui, a Letos está fazendo. Por que eu não estou colocando coisas no pacote grande? Porque eu estou controlando os pacotes menores. Aqui eu vou colocar que as inspeções é do comissionamento, meu. Documento e aquisição é meu também, de projeto. Inspeção de projeto, relatórios é do comissionamento. E com isso eu fiz a minha classificação. Classificação da Natasha, sob o ponto de vista de produção, de execução atividade. Estruturação da Natasha, de produção e entrega física. E do Marcos Possi, temos 3 classificações. Quantas poderíamos ter? 10. Nessa ferramenta, 10. Ou abandonamos uma e fazemos a 11ª. O importante é que, nesse modo 2, a Natasha me permitiu classificar as coisas que são e foram combinadas. Isso aqui não é meu, isso aqui é do acordo da Natasha com os clientes. Isso é da Natasha. Isso aqui é da Natasha, mas permitiu que eu colocasse algumas considerações aqui. Dito isso, eu vou para o 3, onde a Natasha apresenta todo o trabalho identificado, sem dúvida, dentro da classificação estrutural que ela precisa. Construção, elétrica, ela que quis fazer isso. Eu, Marcos, faria uma cópia do modo 3. Como é que eu faço cópia do modo 3? Cópia do modo 3 é botão direito nele, More Views, copia, chamo ele de modo 3, não, chamo de modo 4 e digo que é estrutura analítica do Marcos Possi. Estrutura do M. Possi. E a tabela, eu vou usar 3, que eu coloquei mais uma coluna e agora virou uma 3 diferente. O grupo, eu não vou usar o 3. E o filtro, eu não vou usar o 3. Eu vou fazer um grupo só para mim. Vamos lá? Eu vou fazer um grupo só para mim. Grupo, view, grupo, mais grupo, copio o grupo da Natasha número 3, boto o número 4, porque afinal é meu, uso o mesmo nome que eu usei no modo, estrutura M. Possi. E aí eu não vou fazer pelo nível org, eu vou fazer pelo nível org 2, desculpa, outline code 2. E eu vou usar outra cor, que eu gosto do verde. Pronto. E vou botar o tamanho da fonte 12 para dar um destaque. Ok? Apply. Se eu aplicar, eu mudo o modo. Apliquei. Quando eu olhar o modo de novo, modo 4, botão direito, More Views, Edit. Agora eu tenho nome, Table, Grupo 4 e eu quero que mostre tudo. A Natasha botou um filtro, eu quero que mostre tudo. Estou fazendo um modo para eu ver. Assim a Natasha já sabe que tem que mandar um relatório para mim. E ok, apply, está aqui. Eu queria ver também as anotações. Quer dizer, para saber o que é no value que não foi classificado. Se não foi classificado, eu não quero ver. E teste de comissionamento deveria ser classificado, eu esqueci. Então, eu vou voltar na minha estrutura de classificação e vou procurar aqui. Desculpa, a classificação é a 2, não é? E vou procurar aqui, que eu esqueci. Aqui, teste de comissionamento. Pronto. Acertei, esqueci. Volto para 4 do Marcos Possi e tem duas coisas estranhas aqui. Eu não quero ver isso. A Natasha fez um filtro. Deixa eu ver o filtro da Natasha. Filtro, More Filters.
Natasha tem filtro 3, sem marcos. Deixa eu ver isso. Como é que ela fez esse filtro? Start is greater than e flag 12 igual. A Natasha andou mexendo em flag, dizendo que é para mostrar quando o flag for yes. Ela não mostrou esse flag em lugar nenhum. Então, na hora em que ela montou a EAP, ela deve ter usado um flag, botão direito, inserir coluna, flag. Que flag a Natasha usou? Flag. Ela não deu um nome para o flag, então eu não sei qual que ela usou. Vou tentar o 1. Não é o 1. Vou tentar o 2. Ou seja, que flag a Natasha usou? Deixa eu verificar no filtro de novo. Tirando o flag, procurando o filtro da Natasha, More Filters, Edit Filter, Edit Flag 12. Então, eu vou pedir para mostrar aqui o flag 12. Flag 12. Cadê o flag 12? Aqui. E quando eu fizer o flag 12, ela disse flag 12, yes. Eu não estou encontrando aqui nenhum flag 12, yes. Deixa eu conferir novamente se é o flag 12. Natasha Filters, More Filters, sem marcos, Edit. Tem um aqui também, olha. Tem um 3 aqui, Edit. Nível org does not equal. Ah, a Natasha fez um filtro que quando não tiver nada escrito não aparece. Então ela fez um filtro 3 que ela aplicou. Deixa eu ver o modo da Natasha número 3. Modo número 3 da Natasha, botão direito, More Filters, Edit. Ela usou o filtro 3 purinho. Então eu vou usar o filtro 3 purinho da Natasha também. Eu vou copiar o filtro 3 da Natasha, More Filters, copio e boto o número 4, copiando o filtro da Natasha, e não é estrutura analítica org, a estrutura mposse. Pronto, copiei o filtro da Natasha com o meu nome, aplico. Aliás, apliquei errado, apliquei no filtro da Natasha. Eu vou colocar de novo o filtro da Natasha. Pronto, ficou direitinho. Agora eu vou pegar o meu e vou colocar o filtro da Natasha. Eu posso colocar o filtro aqui, ó, botão direito, More Filters, edito e boto o meu filtro que eu copiei da Natasha. Cadê o meu filtro que eu copiei da Natasha? Não está aqui. Deixa eu ver, por que não está? Aqui, esse aqui é filtro, né? Marcos Posse. De novo, Filter, botão direito, More Views, Edit, Filtro, botão aqui. Cadê o filtro 04? Estou mexendo no lugar errado, é filtro 04. Filtro 04. Aqui, Marcos Posse. A tabela que eu estou usando é a tabela da Natasha. Que, na verdade, eu estraguei a tabela da Natasha. Eu coloquei mais uma coluna. Então, eu vou consertar isso que eu estraguei. Aplico o filtro. Não tem mais ninguém sem valor. Mas lembra, eu, no modo 4, no modo 3, desculpa, no modo 2, eu coloquei uma coluna a mais. Estraguei o modo 2 da Natasha. E eu estou usando a estrutura, a tabela 3 que a Natasha criou, que tem 3 colunas.
Ou seja, como eu estou usando as coisas da Natasha e eu estou tentando ajustar, fica claro que o nome dos filtros, o nome das tabelas, o nome dos grupos é muito relevante para não criar uma bagunça. Vou chamar aqui então os modos. Botão direito, More Views. O modo 1, edita. Tabela 1, sem grupos, sem filtro, nome 01. 2, edita. Nome 02, tabela 02, sem grupo, sem filtro, ok. 3, edita. Nome 03, tabela 03, grupo 03, filtro. Tá bem claro isso aqui, que é um conjunto bem pensado. Aí você vem no 4 e edita e encontra nome 04, tabela 03, grupo 04, filtro 04. Ou essa tabela é maravilhosa e serve para todo mundo, ou eu não estou obedecendo um procedimento da empresa, organização. Será melhor pegar a tabela 3? Tabela 3. Highlight, Filter, Group, Table. Table. More Tables. Tabela 3. Copio a tabela 3 e digo que ela é tabela 4. Estrutura não, estrutura é minha posse. E aqui eu tenho name, indicate, tem tudo igualzinho. Eu copiei tudo igualzinho da Natasha. Só que eu tenho a 4. E agora eu venho no meu modo 4, botão direito, More Views, edito, nome 4, grupo 4, filtro 4 e tabela 4. Ok? Pronto. Agora eu estou dentro da organização da empresa. Eu tenho o modo 3 que a Natasha utilizou para ela, o modo 4 que eu utilizei para mim, ou pedi para a Natasha fazer uma variação do modo dela para o modo 4, e no modo 2 a Natasha fez uma alteração para incluir uma coluna extra para mim. Então isso chama-se organização. E quando eu vou para a minha faixa, meu ribbon de processo de GP, eu teria, e por enquanto eu não tenho, eu tenho aqui passo 1, passo B, passo 2, passo 3, passo 4, para ajustar o Marcos. E mais uma vez, quando eu vejo aqui o modo que traduz o trabalho pelas empreiteiras, eu não quero ver da minha casa, não, quero ver só das empreiteiras. Está aqui. E eu quero ver isso, botão direito, não, vou pegar o Quick Access View, que vou fazer um Print Preview. No Print Preview, que é padrão da Microsoft, eu vou fazer o seguinte, eu vou no Page Setup, eu vou colocar Landscape, porque eu gosto. Tudo tem que caber numa folha só, não sei se vai dar. Coloco uma margem nenhuma, coloco um cabeçalho do meu jeito e coloco um view importante chamado Print Notes. Vamos lá? Eu tenho uma folha com a minha estrutura, com a minha referência contratual e no meu caso aqui, eu sei o que a empreiteira Acme faz, 5,14,16, 5,14. Que na verdade deveríamos ter todo mundo, mas 5,14 e aqui temos a 12 nalettos. Eu sei o que cada empreiteira faz e aqui do lado direito, bem claro, a descrição e o conteúdo e aí os critérios de trabalho e de qualidade. Bom, dessa maneira, a gente não só viu que a Natasha cumpriu tudo que era necessário, como a gente inventou agora necessidades e descobriu que nem tudo está documentado no projeto da Natália.